Hoje vamos mergulhar num fascinante mundo do futuro, Future Thinking. Será que nós conseguimos prever ou antecipar um acontecimento? É sobre o tema de hoje aqui no Anderson Almeida, Inteligência Artificial Centrada no Ser Humano. Olá, você que é inscrito no canal recentemente. Aqui nós celebramos muitas descobertas, muito conhecimento, aprendizado acerca de tecnologia e inteligência artificial. E hoje nós vamos falar sobre Future Thinking, que é uma metodologia para que a gente consiga projetar cenários futuros e nos antecipar alguns acontecimentos. Será que isso pode ser feito com o uso de IA generativa? Vamos ver! Primeiro a gente precisa entender o que é essa futurologia, Future Thinking, como é que a gente pode ou não pode antecipar alguns acontecimentos. Eu estou estudando já faz alguns anos uma metodologia baseada na escola de Houston. Esta metodologia ela é separada em algumas fases, aonde nós primeiramente começamos com a definição precisa do nosso objetivo. Então eu vou citar o meu estudo e você vai adaptar para a sua realidade. No meu caso, o que eu quero tentar descobrir, entender ou mapear? É qual é o futuro da segurança do trabalho na indústria automotiva no mundo. Note que conforme eu delimitei o escopo do meu projeto, eu tenho de certa forma maior clareza e posso também dar maior foco naquilo que eu quero fazer. Um estudo de futuro muito amplo, ele não é bom, porque de certa forma ele pode ter muitos ruídos e não ter a precisão que nós necessitamos para criar um plano de ação. Conforme nós estamos vendo agora, Future Thinking, conforme a escola de Houston, é um framework. Um framework que a gente pode entender como um livro de receitas, um passo a passo, um tutorial de como que nós podemos fornecer o nosso conhecimento para que seja desempenhado, executado por terceiros. E isso tem uma relação direta com o método científico, que é a possibilidade de algo ser replicado e chegar nos mesmos resultados que outros chegaram anteriormente. Tendo definido o problema que nós queremos resolver, qual é o escopo do nosso projeto, a gente precisa fazer um escaneamento para entender o passado dessa área. Então eu estou falando de segurança do trabalho na indústria automotiva em âmbito global, beleza? Ok. Então começa lá pela Revolução Industrial, a gente passa pelo advento do Fordismo, desenvolvimento, produção em escala, a gente entra na era da computação, da informática, entramos na indústria 4.0 e chegamos no estado atual. Então você já deve ter ouvido, quer conhecer o seu presente, entender quem você é, conheça o seu passado, conheça a sua história. Para desenvolvermos estudos de futuro, também é necessário conhecermos a nossa história ou a história da área a qual a gente quer trabalhar, beleza? Com isso, nós temos que propor um objetivo, o que nós queremos descobrir aqui. No caso, eu quero entender como é que funcionará a segurança do trabalho, como serão os empregos, se haverão riscos de acidente, porque eu tenho algumas hipóteses, algumas premissas. A automação, a robotização, a inteligência artificial, ela vem crescendo bastante. Eu tenho uma empresa que trabalha com segurança do trabalho, com software para fazer análise de riscos, laudos, inventários, entre outras coisas. Será que estas demandas, elas existirão no futuro? Eu não sei, mas eu posso usar essa plataforma, dessa tecnologia para descobrir se existirão ou não. A gente está tentando entender agora o que é ou não é esse tal Future Thinking, beleza? Então, eu fiz um escaneamento, eu vi a história da área que eu quero atuar. Agora, eu preciso identificar quais são as forças atuais que mandam nesse segmento. Então, por exemplo, eu sei que algumas empresas elas são muito fortes com segurança do trabalho em todo o mundo. Pearl, Schmersal, que fazem automações, dispositivos de segurança, sistemas de segurança para máquinas, equipamentos e tantas outras atividades que ocorrem dentro da indústria. Então eu já tenho uma leitura, um escaneamento do passado, eu consigo identificar o que está ocorrendo no presente e agora eu começo a descrever o futuro. Só que eu vou criar cenários. Não é bala de prata, não vou definir que exatamente irá acontecer algo e pronto, previ o futuro. Não é bem uma bola de cristal.
O que nós temos são hipóteses. E conforme nós vamos acompanhando a evolução do mercado em direção às nossas hipóteses, a gente consegue aplicar o plano de ação criado e assim nós estamos um passo à frente do nosso concorrente. O que nós temos que entender é o seguinte: você tem uma empresa e surge a inteligência artificial conforme aconteceu o ano passado. Você não tem nada de inteligência artificial. O que vai acontecer? Você precisa desenvolver habilidades, competências, cultura, contratar pessoas. Tem que agir muito rápido para que a sua empresa entre no ramo, entre no jogo, não é mesmo? Mas quanto tempo levará para você entrar no jogo? Talvez demore meses e talvez a onda tenha passado. Se você lembra bem, durante a pandemia, o metaverso, os ambientes virtuais, a realidade virtual, ela estava em voga, eram muito famosos os espaços, as plataformas. No entanto, pós-pandemia, isso deixou de existir. Então foi uma oportunidade que teve sua ascensão, durou pouco tempo e logo sumiu. Quem demora para entrar, para tentar surfar a onda, acaba perdendo o time e já passou. Ou alguém já dominou o mercado e não foi possível tirar proveito daquelas tecnologias. Quando nós conseguimos nos antecipar, pelo menos prever que há algumas possibilidades, a gente consegue estar previamente ou preparado para atuar naquela área. Em 2019, eu participei de uma palestra muito importante que mudou bastante a minha trajetória profissional até então, e eu empreendo desde 2009. Foi quando eu participei de uma palestra com os americanos no Edifício Maia, onde eu tinha minha sala, e lá os americanos trouxeram o que era tendência ou vanguarda, era a atualização para a indústria nos Estados Unidos. Eles falavam de inteligência artificial, de automação, blockchain para segurança de dados, entre outras tecnologias, energias renováveis e tudo mais. E me chamou a atenção quanto que nós estávamos defasados e atrasados no Brasil, e algo precisava ser feito. Eu voltei para o meu escritório, para minha sala, criei um plano de ação e comecei a trabalhar firme em habilidades que eu precisava desenvolver, porque já era tendência nos Estados Unidos, eu sabia que em algum momento ia chegar no Brasil. E eu escolhi blockchain e inteligência artificial dentre umas 10 possibilidades. E realmente aconteceu. Entra a pandemia, já notamos uma ascensão não bem do termo inteligência artificial, mas da análise e ciência de dados. Para quem acompanhou de perto toda a fase da pandemia, coronavírus, vocês devem lembrar que existiam muitos gráficos que ficavam mostrando as tendências, a quantidade de contaminados, de mortes, entre outros, e esses profissionais que sabiam utilizar essa tecnologia, de certa forma, estavam contribuindo para o combate, para o entendimento daquele fenômeno catastrófico que foi a pandemia. Em seguida, 2022, a IA ela acaba sofrendo uma disrupção porque uma empresa chamada OpenAI coloca no mercado uma tecnologia que é o ChatGPT. Essa tecnologia, e com certeza você sabe do que eu estou falando, revoluciona, muda completamente o mercado. E as empresas meio que se sentem obrigadas a ter inteligência artificial ou falar que tem inteligência artificial para serem competitivas. Quem começou cedo, como nós em 2019, já está predisposto, já tem, de certa forma, um plano, algumas competências para rapidamente atuar no mercado. Quem não tem nada, começa a se posicionar. E é uma área complexa que tem uma curva de aprendizado bastante grande e demora para realmente o profissional, o empreendedor, a equipe, para gerar cultura em torno deste novo conhecimento. E aí está a necessidade de criar cenários. 3 cenários. A gente vai ter um cenário chamado Wild Card, que é um cenário mais agressivo, revolucionário, disruptivo. Um que ele está mais próximo do realista, que é um cenário com um leve crescimento. E um cenário que podemos considerar como um cenário negativo. Um cenário onde, de um nível estável que estamos hoje, ele deverá piorar. Para cada cenário, nós listamos ações que devem ser tomadas para combater aquela situação de crise, para melhorar uma situação cômoda
ou para realmente surfar uma onda de crescimento. Criados os cenários, a gente precisa fazer uma análise. Afinal de contas, será que este cenário que foi criado, ele é cabível de existir dentro de uma realidade ou não? A gente não sabe, afinal de contas é um brainstorming. E é aqui que entra a inteligência artificial. Eu vou fornecer depois o passo a passo para esse estudo de futuro. Inclusive estou criando uma ferramenta, vou mostrar aqui no final as telas e como está ficando essa minha ferramenta, desenvolvida em web, com Python, API Flask, entre outras tecnologias, ok? E para avaliar os cenários que podem ser criados com a ajuda da IA generativa, onde que eu coloco uma carga de dados, eu coloco o histórico que eu coletei, eu coloco os objetivos que eu tenho, eu coloco o momento atual daquela área do conhecimento e eu crio cenários conforme eu solicito. Aí eu preciso conhecer um pouco de engenharia de prompt, inclusive vamos criar mais vídeos sobre Prompt Engineer, ou Engineering, que é esta habilidade de conversar com a IA generativa, fazer as requisições de modo realmente estruturado que o retorno seja satisfatório. Então, resolvendo essa questão, nós temos que fazer análise, e esta análise precisa ser feita por especialistas. Estes especialistas, não precisa ser muito, podem ser 5, 10, 15, depende muito do contexto, eles vão avaliar se os cenários estão de acordo com algo que eles entendem que é factível, ou eles podem dar sugestões, questões qualitativas de ajustes nos cenários. E assim a gente tem cenários validados e analisados para seguirmos em frente. Agora que nós temos os cenários, está na hora do plano de ação, da estratégia. Podemos usar inúmeras ferramentas, eu vou sugerir aqui a 5W2H, que é uma das ferramentas que eu também utilizo nesta plataforma que eu estou construindo, aonde nós vamos definir o que deve ser feito, quem que vai fazer, quanto vai custar, onde vai ser feito. São 7 questões, né? 5W2H, conforme aqui a descrição. E está na hora de implementar o nosso projeto e fazer o monitoramento. Então vamos imaginar que nós vamos pelo caminho wildcard e nós realmente queremos criar uma grande disrupção. E nós vamos acompanhando alguns indicadores, o mercado constantemente, e assim nós conseguimos identificar para onde esta área está indo. Relembrando com a área que eu estou vendo, segurança do trabalho na indústria automotiva em âmbito mundial. E eu começo a analisar que os humanos estão sendo substituídos por máquinas. E uma ferramenta de análise de risco, conforme eu forneço para o mercado, ela acaba sendo menos necessária, porque não tem situações de risco. Nós temos situações de perigo, mas não há tantas pessoas envolvidas. E daqui a um pouco pode ser que não haja também uma procura pela minha plataforma. Então eu consigo anteceder o problema, que é a perda, redução de clientes, e eu comece a buscar outras alternativas para me manter no mercado. Faz sentido para você? Comenta aqui, quero saber. Será que eu estou viajando? Acho que não, né? Então, pessoal, agora vamos dar uma olhada. Eu vou deixar aqui as telas para vocês darem uma olhada, algumas descrições. Não está ainda publicada essa plataforma. Isso faz parte de uma disciplina que eu faço no doutorado de Futures Thinking and Foresight, que diz respeito a este projeto de futuro. Como nós podemos antecipar alguns fatos ou prever para antecipar, simular, projetar para antecipar. Fica tudo dentro dessa lógica que eu não espero as coisas acontecerem, eu não espero a água bater na bunda para sair correndo, mas eu estou sim preparado para o que acontecer. Beleza? Espero que tenham gostado. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Me siga também nas demais redes sociais, comenta aqui e também sugira vídeos que você gostaria que eu fizesse para você. Muito obrigado e até mais.